Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos, quem já chegou. Queria só confirmar uma coisa com vocês, saber se vocês estão me ouvindo bem. Quem tá aqui pode dar um ok no chat, por favor? Perfeito, obrigada. Ótimo. Vou dar só uns minutinhos, né, para ver se tem gente que chega. Foram 118 inscritos. Uma média aí deve chegar aí a 50 pessoas, mais ou menos, tá? Enquanto isso, para a gente ir aquecendo, eu vou soltar algumas enquetes aqui. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas porque minha voz não tá muito boa hoje. Eu desde ontem tô com a garganta meio inflamada, então se tiver uma voz mais anasalada é por isso, tá? Então já peço desculpas, mas tô aqui firme e forte com o meu spray e a água do lado para ajudar. Bom, primeira enquete que eu vou soltar aqui, só para saber de onde vocês são, tá? Quero entender qual público que a gente está atingindo, de qual região do Brasil, ou se tem mais gente de fora, tá? Vou soltar aí a enquete. Vou pedir para vocês responderem, por favor, para eu ter uma noção, tá? Então, de qual região vocês são? Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte, Nordeste? Ou fora do Brasil, para eu saber. A maioria tá no Sudeste. Vamos ver, vou dar mais um tempinho para vocês responderem. Beleza, vou parar aqui. Vou compartilhar com vocês os resultados. Bom, a maioria do Sudeste, isso explica, né? Porque eu sou do Sudeste também. Então, faz sentido a maioria estar aqui no Sudeste, mas 8% está fora do Brasil. Provavelmente são brasileiros, né? Que estão aí fora do Brasil e pode ser que tenha algum angolano que a gente às vezes tem um certo contato, né? O SAP chega até lá com muita força. O pessoal da Angola gosta bastante da área, pode ser também, mas a maioria deve ser brasileiro. Perfeito. Agora, só para eu saber, eu queria entender, ver com vocês quem já conhece o SAP. Eu vou soltar aqui uma outra enquete. Se você já trabalhou ou conhece o SAP, vou soltar ela aqui. Então, quem aqui já trabalhou ou, se não trabalhou, conhece o SAP, tá? Por que que eu faço essa pergunta? Para eu entender melhor e saber se vocês já conhecem. E se tiver gente que não conhece ainda, nunca viu, eu vou dar só uma pincelada sobre o que é o SAP, para quem está aqui entender, e depois a gente continua, certo? Só para a gente dar uma introdução no cenário e dar o tempo de mais pessoas entrarem. Ó, 73% já conhece o SAP e 27% nunca viu e nem nunca trabalhou.
Para quem nunca viu, nunca trabalhou, não conhece, eu vou abrir o SAP aqui para vocês, tá? Para vocês conhecerem do que a gente vai falar hoje um pouco. Vou abrir o sistema para vocês verem um pouco. Vou compartilhar aqui a tela do ambiente com vocês. Ó, compartilhei o resultado com vocês, tá? 73% já conhecem ou já trabalharam e 27% não. É um número bem expressivo. Então eu vou dar só uma pincelada aqui para vocês que não conhecem, tá? Vamos lá. O SAP é um sistema de gestão integrado que é utilizado em grandes empresas globais para gerenciar os seus processos. Quando você vai no supermercado, lá no caixa, você já percebeu que quando você vai passar as compras, a operadora passa num leitor de código de barras os produtos. E a informação é enviada para um computador, para um sistema que está lá gerenciando esses processos. Então, ele, depois que ele passa os valores, ele vai somando, ele depois emite a nota fiscal, a operadora te dá a nota fiscal. Isso é um exemplo de sistema de gestão integrado. Quando o produto passa ali, provavelmente ele vai dar baixa para um outro sistema contabilizar lá que houve aquela saída daquele produto e, consequentemente, aquilo tem que ser contabilizado, tá? Então, esse é um exemplo simples que a gente pode pegar e trazer para o SAP. O SAP é um tipo de sistema como esse, obviamente, numa gestão macro, tá? Num nível macro para gerenciar os processos de grandes empresas, como, por exemplo, Petrobras, Coca-Cola, Ambev, Spotify, Google. Então, várias empresas no mundo. Hoje, a SAP, a empresa SAP, é uma empresa bilionária, né? Que desenvolveu o SAP e é o sistema utilizado assim, mais utilizado globalmente. Então é um sistema assim poderosíssimo. Ele tem flexibilidade para se conectar com outros sistemas externos da empresa. Você consegue adaptar eles às necessidades da empresa ali, né? Você consegue personalizar ele. Então, existe uma série de benefícios, por isso não é à toa que hoje é o sistema mais utilizado no mundo, por todas as empresas ali, grandes empresas, grandes corporações, tá? Como que ele funciona? Existem duas formas de acessar. Uma você instala no computador e outra você pode acessar através de um link no navegador. Essa tela aqui que eu estou mostrando para vocês é ele instalado dentro do computador, tá? Como que você consegue, por exemplo, fazer um pedido de compras? Vamos supor que você trabalha no RH da empresa e o RH está precisando de uma impressora nova. Eu preciso fazer esse pedido de compras. Quem geralmente faz é a área de compras, o pessoal da logística lá. Então, dentro do SAP, eu vou lá numa transação chamada ME21N e crio esse pedido para registrar essa demanda, tá? Então, ele é baseado em transações, que são essas telinhas aqui, ó, onde a gente cria uma fatura, cria um pedido de compras, cria vários documentos, certo? Então, ele é baseado em transações. Nesse contexto aqui, onde a gente acessa a instalação dentro do computador, tá? E existem dois tipos de transações. As transações que são padrão da SAP, que é igual aqui no Brasil, fora do Brasil, em qualquer SAP que você for utilizar, vai ser a mesma. E existem as transações que são desenvolvidas, ou seja, que só existe naquela empresa para uma necessidade específica dela. Então, todas as transações elas vão ficar separadas em pastinhas aqui, ó, por exemplo, logística. Eu vou ter toda a parte de materiais, gerenciamento de serviços, vendas, produtos, é, relacionados à produção também, à manutenção de máquinas, tudo isso vai estar dentro dessa pastinha. Cada pasta tem ali a sua subpasta para assuntos específicos, né? Por exemplo, compras, eu vou ter o que o pedido.
eu vou ter aquela transação que eu acabei de acessar anteriormente, que é a ME21N para pedido, né? Então aqui ela é separada por transações. E como que a gente faz para diferenciar uma transação que é padrão do SAP e uma transação que é desenvolvida, ou seja, que só vai existir naquela empresa? Através do início dessas transações. Todas as transações que começarem com Z ou Y, como por exemplo essa daqui, ó, ZF044, é uma transação personalizada que só vai existir ali naquela empresa, tá? Agora, começou com letras diferentes de Z ou Y, aí são transações globais que são iguais em qualquer SAP, tá? Então, é um sistema de gestão integrado porque ele une informações que todos que são compartilhadas por todos os módulos. Então, por exemplo, eu crio esse pedido de compras para a impressora do RH. Eu estou comprando um bem ali para o setor de RH. No momento que eu faço a compra, eu tenho que indicar qual setor que vai pagar por aquilo, porque é um bem ali que vai ser utilizado. Então, eu boto ali que vai para o setor de RH. Então, essa informação, quando eu coloco que vai para o setor de RH, é uma integração que a gente tem entre a área de logística e a área de custos, porque eu tenho que indicar quem vai custear aquilo, qual setor que está pagando por aquilo. É o RH, tá? Então, é um sistema em que você coloca várias informações e as informações são compartilhadas por vários módulos, tá? Por isso que ele é tão poderoso e tem essa flexibilidade ali de você que ela tem, tá? Então, só dar uma pincelada aqui de início para quem nunca viu e nunca trabalhou com SAP. Além dessa forma, nós temos a forma de acessar pelo Fiori, que eu vou mostrar aqui para vocês bem rapidamente, que é a forma que a gente tem de acessar pelo navegador. Você pode ir lá pelo Google, Chrome, por qualquer navegador que você quiser. E aí você pode acessar as mesmas coisas que eu acessei ali no que instalou no computador, e você pode acessar no Fiori. Deixa eu mostrar pra a carinha. Ó, são essas duas formas de acessar, tá? Pelo instalando no computador, que é aquela que eu mostrei anteriormente, e essa daqui. Lá são transações. Aqui as transações se transformam em aplicativos, tá? Por exemplo, vou botar aqui o SAP MM. Nós acessamos lá ME21N para criar o pedido. E aqui eu acessaria esse aplicativo, criar pedido, tá? Mas é assim, a mesma coisa. Tudo que você faz em um reflete no outro e vice-versa, tá? Então esse é o Fiori, onde a gente consegue acessar o SAP pelo navegador, para quem nunca viu. Bom, já são 8h13, eu vou dar início agora à nossa live. Já deu tempo de uma galera chegar, então eu vou compartilhar com vocês aqui o slide para a gente iniciar. Então o tema da live é como trabalhar no suporte ao SAP em 2026. Como que é isso, Bruna? É, Hoje eu quero conversar com vocês sobre a área AMS, né? Que muita gente ainda não entende muito bem, mas que é uma das maiores e, assim, maiores não, vamos dizer, é a melhor estratégia para você ingressar no mercado SAP, tá? Então, muita gente olha para o mercado SAP, para o mercado SAP e pensa que precisa começar direto como consultor, mas a realidade é que a grande parte dos consultores que hoje ganham muito bem começou exatamente no suporte ao sistema e vai crescendo, e você pode optar por continuar no suporte e ganhar muito bem também, ou migrar para outras áreas. O bom da área SAP é que você pode escolher qual área que você quer atuar. Se você quer ser um key user, onde você ali é só um usuário do sistema para a empresa, ou você pode ser um consultor para aquela empresa, né, para determinadas áreas, ou uma área só. Ou você pode ser um analista, que é o nosso caso aqui.
que é por onde a gente tem que começar hoje. O mercado, quando você vai ingressar em qualquer área, você precisa ter uma estratégia. E a estratégia para ingressar no SAP é a área de AMS, que é a área de suporte. Porque é ali que você aprende na prática, você consegue ter mais visão do processo como um todo e vai te dar uma bagagem enorme de conhecimento para você explorar depois na sua carreira. Então, essa é a forma mais estratégica no momento de ingressar no SAP. Antes de da gente iniciar o tema em si, só vou falar brevemente de mim, tá? Eu iniciei no AMS e escolhi permanecer por gostar, tá? Tive oportunidades de ir para outras áreas da CP, conhecer, e acredito que depois que você entra na área, você tem que experimentar as outras para ver qual faz mais sentido para ti. E eu, graças a Deus, tive essa oportunidade. Então, antes de a gente começar o tema, eu vou falar um pouquinho de mim e de como eu iniciei, tá? Eu iniciei, esse slide aí tá antigo, né? Eu já fiz 10 anos de SAP, né? São 6 anos ministrando aulas, mas eu iniciei no suporte. Por quê? Na época, não pedia experiência, pedia conhecimento e vontade de aprender. E era isso que eu tinha no momento. E depois que eu ingressei, a empresa mesmo tinha treinamentos internos que me capacitaram e me puderam proporcionar para mim uma alavancagem muito rápida de níveis. Então, eu comecei pelo nível básico, depois fui passando pelo nível um que a gente chama, né? Nível 2 até chegar ao nível mais alto de consultoria mesmo, onde eu pude ali fazer uma academia, me especializar para cada vez mais, né, alcançar novos patamares aí. Mas tive a oportunidade de atuar em outros projetos, mas o AMS é a minha paixão, né? Eu gosto de resolver, de analisar problemas, de estar ali entendendo melhor como o SAP como um todo. Então é essa visão que eu trago hoje do AMS. São métodos e técnicas que eu aprendi ao longo de 10 anos, justamente compilados para fazer você se tornar ali um analista mais rápido do que eu me tornei, né? Levei 5 anos aí praticamente para me tornar. E eu compilei essas técnicas em uma formação só para te capacitar. Então, sou especialista em suporte. Iniciei nessa área, divulgo conteúdos SAP nas plataformas digitais, né, nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, de uma forma didática, diferente, para que você possa compreender melhor, porque o SAP ele tem que ser, quando você vai ministrar aulas, tem que ser bem didático para você não assustar o aluno e ele entender bem. Sou influencer da Zug Brasil, que é uma associação de usuários da SAP, é a maior associação da América Latina. Ela promove workshops, promove eventos de conhecimento, promove encontros da comunidade SAP. É uma associação rica em conhecimento. Sou embaixadores e Sappers, para quem não conhece, é uma consultoria, tá? Você pode colocar lá no Google, easysappers.com, se cadastrar quando você estiver já com o seu perfil pronto de SAP, né? Você decidiu para qual área vai seguir, tem lá todas as informações, você se cadastra lá e se tiver alguma vaga que tem o teu perfil, eles te enviam uma notificação por e-mail e você avalia se faz sentido ou não para você trabalhar ali nas Sappers. Também sou Top Voice LinkedIn, fui reconhecida no início de 2024 como Top Voice por conta desses conteúdos que eu publico de SAP, né, de uma forma alcançou muita gente, muitos posts que foram alcançaram, né, muitos insights aí, então o LinkedIn me reconheceu dessa forma. E sou fundadora e coordenadora da BP Treinamentos Consultoria, que tem mudado aí vidas de muitas pessoas, assim como eu mudei a minha, eu quero também que a de vocês sejam mudada através do SAP. Então vamos lá, o que que é a AMS, tá? Primeiro, antes de tudo, a gente precisa compreender do que se trata essa sigla
E por que que eu falo dessa área? Não sei se quem está chegando aqui agora novo não sabe, mas praticamente só eu falo de AMS no mundo todo global ali da SAP. E por que que eu falo? Justamente para você ingressar pelo lugar certo, tá? Então, o que que é a AMS? A AMS é uma sigla, tá? É uma abreviação do termo em inglês Application Management Service, que em português nada mais é o quê? O AMS consiste em métodos, processos e estratégias para garantir o suporte ali ao sistema corretamente. Para quê? Para que ele tem que garantir o funcionamento 24 horas por dia daquele sistema. O AMS não é uma prática só do SAP. Qualquer sistema ele precisa de AMS. Qualquer sistema precisa de suporte. Porque se der algum problema, alguém tem que ir lá e resolver, né? Alguém especializado na área lá e resolver. Então eu trago para cá esse conceito do AMS do suporte, só que dentro da área SAP. Então, é um método ou estratégia, ou é um conjunto de estratégias técnicas que você aplica para garantir que aquele sistema esteja funcionando ali para o cliente 24 horas por dia, tá? Então, a AMS ele é a área responsável ali pela continuidade do sistema. Então, quando alguém encontra um problema, ele vai abrir o chamado lá. E uma pessoa capacitada, especializada naquela área, vai analisar, vai entender o processo, vai investigar ali o que está acontecendo, identificar a causa e resolver o problema. Então, imagina o seguinte, que você está mexendo, na sua planilha de finanças pessoais e do nada ela trava e fecha. Um exemplo. O que que você começa a pensar? Poxa, será que estava grande demais o arquivo? Ou será que meu computador está com pouca memória? Que eu fiz de diferente ali, ou que pode ter travado aquilo. Então você vai pensando em coisas que possam ter ocorrido para ocasionar aquilo. E no AMS é isso. Você começa a analisar de uma forma em que você vai mapeando os passos do que aconteceu antes para você achar a causa raiz ali do problema e resolver definitivamente ali para o usuário. Então, basicamente, o sistema, o AMS é isso. Mas além de resolver problema, é necessário também fazer melhorias nos processos. O AMS também fica responsável por fazer configurações no sistema para melhorar algo, ou até para corrigir algum problema, porque um erro pode ser ocasionado por falta de configuração no sistema. E se é necessário fazer uma melhoria no processo, uma melhoria no sistema, dependendo da melhoria, se não for grande, o AMS também é responsável por fazer. Ah, Bruna, quem define isso? Contratos, tá? Todas as empresas que vão te contratar para fazer o suporte ao SAP têm um contrato, né, com a pessoa que contratou os serviços de suporte. E quem vai definir o que o AMS, o que o suporte vai fazer, se vai fazer melhorias ou não, vai ficar só na correção, na solução de problemas, quem vai definir é o contrato, tá? Sempre vai ter o contrato. E você, como analista, você tem que conhecer esse contrato e os indicadores, as necessidades que estão nele, tá? Então, basicamente, esse que é o AMS. E como funciona o processo de suporte? Eu coloquei aqui para vocês, ó, como se fosse um fluxogramazinho, né? Para a gente entender isso, tá? Quando algum problema acontece, estou falando agora de consultorias que contratam para você fazer o suporte, tá? Existem níveis dentro dessas consultorias. Foi por onde eu comecei. Eu comecei no nível um, que era o suporte básico. Depois eu fui alavancando de nível ali até chegar no nível de consultoria, tá? Que é o último nível lá. Então, quando um problema acontece no sistema, normalmente quem vai receber ali é, é o nível um, né? E quem percebe o problema é o usuário que está utilizando ali o sistema no dia a dia.
Então, o usuário ele vai, por exemplo, criar um documento dentro do sistema e algo não funciona, gera um erro. Aí, o que que ele faz? Ele abre um chamado, um ticket para o suporte descrevendo o problema. Então, o usuário ele vai identificar o problema, ele vai abrir um chamado, e quem vai receber esse chamado é a equipe de nível um que a gente chama, que é o analista responsável por fazer uma primeira análise do problema. Então, ele vai verificar coisas como se o erro, por exemplo, é de operação do usuário, se o erro é de processo ali do usuário, ou se faltou algum dado no lançamento, se existe alguma mensagem, de erro ali que você já conhece e que pode ser resolvido rapidamente. Se existe alguma solução documentada. É muito comum dentro dessas consultorias terem base de conhecimento já com os erros para você consultar e dar a solução mais rápido. Só que nem sempre o nível um vai resolver, tá? Quando o problema é mais complexo, complicado ali, ele precisa passar para um segundo nível para ter mais tempo de analisar, porque eles têm mais tempo de analisar, né? Porque cada chamado ele tem um tempo de resolução, dependendo da criticidade dele. E o RMS não pode perder tempo. Se ficar perdendo tempo, pode gerar multa até para a empresa, dependendo do contrato. Tá? Então, não conseguiu resolver no nível um, o que que ele faz? Se ele conseguiu resolver, resolve, encerra, acabou o processo. Agora, se ele não conseguiu resolver, ele encaminha o problema, o ticket, né, para o nível 2. O nível 2 geralmente é o nível mais especializado. O nível um ele atende tudo, por exemplo, atende todos os módulos, todas as áreas, tá? O SAP, como eu falei que vocês mostrei naquela telinha, existem vários componentes dentro dele. Eu tenho a área de vendas, a área de compras, a área de finanças, a área de produção, a área de manutenção, então são vários. O nível um geralmente, ele atende tudo, mas no nível mais básico. E o que ele não consegue resolver, ele passa para o nível 2, que aí o nível 2 ele já tem um certo conhecimento e ele atua em um módulo só, ou no máximo dois módulos, tá? Então, o nível 2 ele vai receber, vai analisar, né? Ele tem mais um conhecimento mais técnico do módulo, ele pode analisar as tabelas, ele pode verificar configurações no sistema, testar cenários, reproduzir cenários. Então, muitos problemas funcionais são resolvidos nesse nível. Se for necessário, dependendo do conhecimento ali, ele consegue até fazer uma correção ali, né, no sistema. Agora, se ele vê que realmente está muito complexo, aí ele tem que passar para um terceiro nível, né? Como, por exemplo, se for um erro de programa BAP, que é a programação da SAP, um erro de sistêmico mesmo. Se for problema de integração técnica, se for algo que precisa ser desenvolvido. Então, nesses casos, como é mais complexo, precisa ser enviado para o terceiro nível, que vai ter mais acesso, que vai ter mais senioridade, mais conhecimento para conduzir chamados, problemas desse tipo, né? E aí, vindo aqui para o nível 3, né? Se ele conseguiu resolver, ótimo, encerra. Se não, passa para o nível 3. Aí o nível 3 é mais especializado. Então, envolve conhecimentos mais técnicos ainda, conhecimentos mais profundos do módulo em si e do programa, né, do próprio SAP, tá? Então, a gente pode, nesse nível, fazer depuração do sistema, que é analisar o código do programa, ajustar, fazer alguma melhoria, fazer correções dentro do programa, né? E aí, esse nível não tem como enviar para outro nível, ele tem que resolver, tá? Não tem essa de mandar para outro nível. É ele que resolve a maioria dos problemas mais críticos, tá? Por isso que a gente tem esse fluxo dentro do suporte AMS, porque o que for mais rápido para resolver, o N1 resolve, o nível 2 resolve. Agora, coisas mais complexas precisa ir para um terceiro nível, onde o pessoal tem mais chance ali de resolver. Então, ele segue uma investigação, uma análise mais estruturada ali dentro do nível 3, né?
E é exatamente nesse processo que o analista vai aprendendo profundamente como o SAP funciona. Então, como eu comecei aqui do zero, né, no N1, no caso, eu consegui compreender um pouquinho de cada módulo. Isso me ajudou muito a compreender o SAP como um todo. Porque como ele é um sistema de gestão integrado, as informações elas são compartilhadas. Não tem como você saber só o seu módulo. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura, não sei, é uma cultura assim entre os consultores, os analistas, que você tem que saber um módulo só. Hoje em dia acabou isso. Você não pode de jeito nenhum saber um módulo só, você tem que saber mais de um e, se possível, entender um pouquinho de cada um, para você entender a integração entre todos, tá? Mas não se assustem, não é um bicho de sete cabeças. Explicando direitinho, com o tempo, estudando, focando, você consegue compreender bem. Agora vamos lá, o que que um analista AMS faz, tá? Chegou um problema para você, um erro, o que que você faz no primeiro momento? Primeira coisa que você tem que fazer é entender o processo que o usuário está fazendo, né? Você vai ligar para ele, se comunicar com ele, e a comunicação é muito importante, porque é através dela que você vai mapeando os dados ali para você analisar o problema. Então você precisa se comunicar com o usuário, e não é por e-mail, não é por chat, Teams, não é por, de forma alguma, nenhuma forma de mensagem, assim, tem que ser ligando, tem que ser se comunicando, para você entender o processo, ele te mostrando a tela dele, você pegando as informações, colocando no arquivo, para que depois você possa, por exemplo, reproduzir esse erro e começar a sua análise, né? E aí você conseguindo reproduzir esse erro, você consegue investigar melhor, analisar melhor e, consequentemente, você consegue achar a causa daquele problema e, achando a causa, você rapidamente consegue achar melhor a solução, né? E aí você orienta ele a fazer o processo, ou então você vai precisar fazer uma configuração para solucionar ou uma correção, tá? Então é esse o papel do analista. Porém, dentro desse cenário, no momento que você vai analisar, existem técnicas específicas que você tem que fazer. Existem perguntas nesse processo aqui, no primeiro processo, de entender o processo do usuário, né? Você precisa fazer as perguntas certas para ele, para você compreender se aquilo se trata de um incidente, se é um erro, é um problema mesmo, ou se é uma solicitação, ou se é uma correção. Porque existem diferenças na hora do atendimento. Se você não souber filtrar isso, consequentemente você pode fazer uma análise errada e dar uma solução errada. Então é isso que na formação de analista SAP-MS eu ensino. É uma técnica onde você vai fazer todo esse processo de forma assertiva. Para quê? Para você achar a causa do problema mais rápido e, consequentemente, a solução. Tá? Então, basicamente, é esse o papel do analista. E claro, se você vê que algo pode ser melhorado, você pode também sugerir melhorias no sistema, tá? Para o seu usuário, para o seu cliente. E aí, como que a gente pode iniciar na área mesmo sem ter experiência, ou tanta experiência, né? Então agora você deve estar pensando, Bruno, mas tudo isso é interessante, beleza. Uma coisa que eu não falei, agora dá para trabalhar de casa, né? Hoje eu trabalho de casa, no contrato que eu tô. Eu não preciso ir até ao cliente. Mas como que você pode começar, né? Principalmente você que nunca viu, não tem experiência. E esse é o processo que você tem que passar, né? É a estratégia que você tem que ver. Você precisa começar pelo suporte. Porque eu vou mostrar depois alguns prints de vagas que chegam para mim perguntando se eu tenho aluno para indicar, ou que eu vejo pelo LinkedIn, tá? Quais são esses tipos de vagas que você tem que se candidatar? Não pode ser qualquer vaga. Você que está começando, ou você que quer migrar. Não pode.
tem que ser sempre as vagas de suporte, né? E é aqui, né, que realmente você vai conseguir ter essa visão, né? Por quê? Pelo AMS. Por conta dessa questão onde as vagas só pedem conhecimento e por conta de que você vai conseguir receber muita informação, muito conhecimento, porque você vai conseguir compreender a integração entre os módulos, você vai entender que muitas das vezes você vai precisar conhecer um pouquinho da área do outro para conseguir investigar o problema. Então, existe uma série de fatores dentro do AMS que vai te promover muito conhecimento e você vai conseguir depois ir para, né, para outros projetos, outras áreas ali, com uma bagagem que muitas das vezes uma pessoa que começou em um módulo só não vai ter, ou que não começou pelo AMS não vai ter, né? Então, você vai entender o processo por completo. Então, o problema é que muita gente tenta entrar no mercado SAP sem uma formação estruturada, né? Aprende um pouquinho ali, outro aqui, mas não entende o processo por completo. E é exatamente isso que eu criei, né? Essas informações que eu compilei, esse conhecimento que eu compilei na formação de analista SAP MS e claro, dentro da formação, a gente tem as simulações do dia a dia. Então, é como se você tivesse num dia a dia de suporte, e você vai conseguir enxergar como que é o processo, né? E vai ter que atender os problemas ali e resolver, né? Então, a gente dá a técnica, simula alguns processos ali do dia a dia, mas depois tem os desafios que você vai ter que provar que você aprendeu realmente a técnica. E essa técnica você consegue aplicar em qualquer módulo, qualquer área do SAP você consegue aplicar. O bom dela é esse, né? Então, tudo isso você vai aprender nessa formação, tá? Como investigar, como analisar as tabelas do SAP, como entender a integração dos módulos, como trabalhar com áreas diferentes, o que que você deve, até onde vai a sua competência ali, o seu módulo, sua área, até onde vai a área do outro, você saber diferenciar. Poxa, eu tô com um problema numa ordem de venda para o cliente, mas o erro é de finanças. Quem vai atender isso? É o cara que é da área de vendas ou é o cara que é da área de finanças? Então, tem várias informações ali que você precisa ter, vários conhecimentos que você precisa ter para atuar no suporte, tá? Além disso, além de todo esse conhecimento, você também precisa entender um pouco da parte técnica. Então, lá na formação, a gente aborda um pouquinho também de perfis de acesso. Porque o SAP, ele é baseado em perfis de acesso. Você precisa ter perfil para acessar qualquer coisa. Para criar uma fatura, para criar um pedido de compras, tudo isso você precisa ter perfil específico. Então, se você é da área de compras, você vai ter perfil de área de compras. Então, seus acessos vão ser da área de compras. Se eu sou da área de finanças, os meus acessos vão ser só de finanças. E por aí vai, né? E além disso, eu ensino também a parte do SAP né? E a estrutura do sistema de uma forma, como ele é configurado. E o SAP para quem não conhece, é a forma de você imputar dados dentro do SAP em massa. Eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz, né, na planilhinha. Cerca de 10 materiais que a gente vai criar dentro do sistema de forma automática. Aí vocês vão ver como que funciona esse SAP aqui, certo? E o que que as empresas realmente esperam de um analista hoje, tá? Pessoal, hoje o mercado tá bem rigoroso em relação a soft skills e também a parte técnica, né? E o que que as empresas esperam hoje de você, né? Muita gente acha que para trabalhar com SAP precisa só fazer um curso específico e somente isso, né? Um curso específico daquele componente.
Mas na prática não é isso que as empresas procuram, né? O que hoje eles realmente querem é um profissional que saiba pensar no processo como um todo. Por mais que eu seja analista, eu preciso saber investigar um problema, entender do processo de negócio, analisar os dados do sistema, conectar as informações entre os módulos. Eu preciso entender da integração entre os módulos. Eu preciso entender do processo que o usuário atua, que eu atuo. Eu preciso conhecer um pouquinho de cada área para poder desempenhar um papel excelente ali de suporte, né? Por que isso? Porque o SAP é um sistema de gestão integrado. Então, às vezes, um problema, como eu falei anteriormente, um problema que aparece no financeiro, né? Vou dar outro exemplo. Um problema que aparece no financeiro pode ter começado lá na área de compras, né? E aí, como que eu vou investigar isso se eu não tenho noção da área de compras, eu só sei do financeiro, né? Então, o analista ele precisa ter uma visão sistêmica, ter um conhecimento multidisciplinar e sempre estar se atualizando no que a ferramenta traz de novo. Então, ele precisa entender como essas peças se conectam e é exatamente por isso que o suporte, né, que o AMS forma profissionais muito complexos, né? Porque no suporte você acaba tendo contato com todas as áreas ali, com o financeiro, com os materiais, com os serviços, com as vendas, com os produtos, com a controladoria, com a manutenção, então com a produção. Então você tem esse contato e ele é diário, porque você vai precisar sempre falar com pessoas de outras áreas e você está sempre aprendendo, sempre. Então, é isso que hoje as empresas esperam de você. Ah, Bruna, mas é muita coisa. Não, depende do seu ponto de vista. Se você for focado, né? Na minha época, eu comecei no nível um. No nível um, eu atendia tudo, eu precisei entender um pouquinho de cada coisa. Com o tempo, você vai assimilando melhor. E dependendo da pessoa que te explica, né? Se for uma pessoa didática, você vai compreender, tá? Por exemplo. Como está tudo interligado, vamos pensar aqui numa fábrica de bolo, uma fábrica que fabrica e vende bolo. Eu preciso comprar ingredientes para o meu bolo, certo? Onde que eu faço as compras? É no SAP MM, que é o gerenciamento de materiais e serviços, que são as compras ali. Depois que eu compro, eu vou e jogo a matéria-prima, vamos dizer assim, dentro do estoque de matéria-prima ali. Aí quem vai utilizar aquilo ali é o módulo da produção, PP. E aí que não está aí representado, mas só para vocês entenderem. Aí eu vou pegar o ingrediente do meu bolo, que está lá no estoque, e vou fazer o processo da fabricação daquele bolo lá numa área ou num componente que a gente chama de planejamento da produção. Vou lá transformar aqueles ingredientes ali em um bolo bonitinho embalado. Depois que eu transformo ele em bolo, eu alimento o estoque de produto acabado. Para quê? Para vender no SD, né? Que é essa área aqui, que é a parte de vendas, certo? E aí, para eu vender, o cliente vai lá, faz o pedido, a gente vende aquele bolo certinho. No final, quem tem que receber é a empresa, né? Entra o contas a receber, onde o cliente faz o pagamento e o financeiro gerencia esse pagamento. Tá? E tudo isso tem custos. Eu tenho custos para produzir, eu tenho custos de funcionário na produção, eu tenho vários custos. E a controladoria fica controlando esses custos e as receitas também, pelas vendas. Então percebam que nessa historinha que eu contei, tá tudo interligado, né? As áreas estão interligadas e você precisa aprender um pouquinho de cada área ali. Como eu falei, não é difícil. Se você pegar e entender o processo, você consegue compreender, certo? Então, isso que as empresas esperam de você hoje.
E vou te falar, a área SAP não é uma área para gente acomodada, tá? Tem que gostar de estudar. Então, se você não gosta de estudar, não gosta de se atualizar, não é pra você, tá? Já vou logo avisando, realmente você tem que gostar do que você faz, você tem que gostar de aprender, porque o SAP está em constante evolução, né? Agora a gente tem a inteligência artificial já atrelada ao SAP. Então, se você for uma pessoa acomodada, realmente nem é legal entrar, tá? Só uma dica aqui pra vocês. E outra coisa, tem que persistir, tá? Tem que persistir e focar para que vocês consigam aí a primeira oportunidade. Eu levei um ano me preparando para minha primeira oportunidade, né? Eu sabia que a empresa tinha SAP aqui na minha cidade, consegui ingressar nela, mas não consegui ingressar no SAP de imediato, porque falaram que não era qualquer um que entrava, né? E que bom, e eu falo que bom que a gente tem essa. Vamos supor que é uma separação, assim. Por quê? Por isso que a profissão é tão valorizada, tão bem paga, tão bem remunerada, né? Isso no início, como qualquer profissão, né? Você ganha ali o que é pertinente para um trainee, mas depois você alavanca muito rápido. E que bom que a gente tem isso, né? Porque aí faz valer a pena a gente se dedicar realmente para o SAP. Então, aqui a gente tem um slide falando de um exemplo prático, tá? Eu vou mostrar para vocês, só comentando, né? De como um analista de suporte pensa quando ele precisa investigar algum erro no SAP. Então, nessa imagem aí, de um lado, nós temos aí um usuário com problema, né? Ele está com um documento que diz que esse documento foi gerado errado, né? E do outro lado, a gente tem um analista ali de suporte que começa a investigar o problema, né? E aí, como que funciona? O analista, ele vai verificar o erro, vai contactar o cliente, né, o usuário, ele vai entender o que que ele fez anteriormente, vai fazer certas perguntas para ele, para entender qual é o contexto do problema. E ele vai depois consultando as informações de acordo com o que ele anotou. Então, ele pode consultar as tabelas de referência, as informações de referência dentro do sistema, achar a causa do problema e solucionar. Então, existe um método de investigação que a gente chama de sondagem, tá? Que nada mais é do que a coleta de informações. Você sonda ali a pessoa e começa a coletar as informações para investigar, tá? Quando você vai na emergência, por exemplo, alguns hospitais têm lá a triagem, onde você vai lá numa salinha com a enfermeira, ela te faz algumas perguntas. Ah, quando que começou a sua dor? O que que você está sentindo agora? Quais são os sintomas? Esse é um exemplo clássico de sondagem. Só que no SCP existem perguntas mais específicas que eu ensino lá na formação, para que você possa já ali conhecer o contexto do cenário e, dependendo do caso, você já resolver ali só com as perguntas. Então, existe esse método de investigação que é assim, não tem erro, tá? Você consegue filtrar, você consegue verificar se é algo crítico, se mais pessoas estão passando por aquilo, só com as perguntas que você faz, tá? Então, esse método é muito importante. Estamos indo para o final aqui. Para a gente finalizar, eu vou mostrar para vocês três transações importantes. Quer dizer, duas transações importantes. E vou mostrar para vocês o SAP que a gente ensina ali no curso na formação de analistas SAP MS. Então, eu vou mostrar para vocês essas duas transações e o SAP que a gente ensina também no curso, tá? Eu vou entrar aqui no SAP novamente. Existem também algumas técnicas de transações do próprio SAP, porque o SAP ele é muito
intuitivo. Então, existem transações que você, sabendo que elas existem, você consegue dar uma solução muito mais rápida para o problema. Então, a primeira transação aqui que eu quero que vocês conheçam é a SCU3. S de sapo, C de casa, U de uva, numeral 3. Vou contar a história dela para vocês. Vou clicar aqui em analisar logs. Eu vou colocar a tabela aqui. Tabela, pessoal, é um local onde o SAP ele armazena todos os dados que são salvos. Ah, se eu criei um pedido de compras, eu armazeno numa tabela específica. Se eu criei uma fatura, é armazenado em outra tabela. A gente também aprende muito sobre tabelas dentro dessa formação porque é crucial para o dia a dia do suporte, tá? E é através delas que você consegue visualizar várias informações de outros módulos, do seu módulo, então são muito importantes. Essa transação eu conheci através de uma usuária. A usuária me ensinou, tá? Isso no início da minha carreira, quando eu estava atuando lá no suporte, a Petrobras. E aí tinha acontecido um problema no sistema. Tinha acabado de vários usuários com o mesmo erro dentro de uma transação específica lá, não vou lembrar, gente, faz muito tempo. Eu sei que, assim, eram várias pessoas com o mesmo problema e essa usuária, ela era uma usuária mais esperta, né? Ela estava na empresa há muito tempo, sabia muita coisa do SAP. E ela falou assim, Bruna, faz o seguinte. Isso eu tava no nível 2, né? A Bruna faz o seguinte, vai lá na transação SCU3 e verifica se houve alguma modificação nessa tabela aqui. Aí eu fui perguntei a ela, pô, onde você achou essa tabela? Da onde que você tirou essa transação? Ela, aprendi com uma outra pessoa faz muito tempo. E aí eu fui fazer o que ela pediu. Eu coloquei a tabela aqui, coloquei o range de dados que tinha começado o problema, né? E aí cliquei aqui na opção tabelas e executei. Deixa eu compartilhar com vocês, né? Essa daqui, ó. Essa daqui é a transação SCU3, tá? Como que ela é? Aí você coloca a tabela aqui, que eu acabei de comentar com vocês. O range de dados, começou a ocorrer semana passada. Aí você coloca aqui, clica em tabelas e clica em executar. No momento em que você executar, a transação vai trazer para você resultados de modificação que foram feitas nessas tabelas. Nessa tabela que você inseriu, né? E você consegue ver quem alterou, quando que alterou e a hora que alterou, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a data, 4/12/2025, o usuário, aluno 13, a hora, 8h15, e o que que ele alterou? Uma conta aqui e um setor, né? Um centro de custo. Então, você consegue visualizar o que que foi modificado naquela determinada tabela. E nesse contexto, a gente conseguiu achar a pessoa que fez a modificação, entender o que foi feito, e depois ela corrigiu o que ela tinha feito e resolveu o problema. Então, são essas transações que vão te ajudar a resolver um problema assim, ó, muito mais rápido. Então, se você souber como, alguém falou aqui no chat, é uma tabela auditada o tempo todo, realmente. Então, se você souber certas transações que o próprio SAP tem, você vai, assim, resolver os problemas muito mais rápido. E qual é o foco do AMS? Resolver o problema o mais rápido possível, porque o sistema não pode ficar inoperante de forma alguma. Você é responsável por resolver os problemas de forma rápida. Então, quanto mais você conhecer tecnicamente do sistema, mais você conhecer as transações que vão te ajudar no dia a dia, melhor, mais rápido você resolve. Consequentemente, você não impacta ali nos indicadores, né, de contrato ali do suporte. E o cliente, obviamente, fica mais satisfeito ainda. Então, existem algumas transações que eu também passo na formação para que vocês consigam aí ter
essa técnica e resolver o problema o mais rápido possível. Outra transação é a SE38. Vou entrar aqui para vocês verem. SE38 é uma transação técnica do módulo de ABAP de programação, tá? Mas que para qualquer profissional serve para você ver se um programa do SAP foi modificado recentemente, tá? Vou colocar um programa aqui que foi desenvolvido específico para esse sistema aqui que a gente está utilizando, eu estou utilizando, só para a gente ter como exemplo, tá? Mas isso funciona assim com qualquer programa ali que foi desenvolvido. Então você vai pegar o programa, vai colocar aqui, vai clicar em exibir e para eu ver mais informações sobre quem criou, eu posso ver aqui no cabeçalho, sempre vai ter um textinho informando, ó, a consultoria que fez, Megwork, a área é de finanças, o programa é a projeção de fluxo de caixa, então eu consigo já ver as informações. Agora eu quero saber se houve alguma modificação nele. Eu venho aqui em utilitários, clico em versões, administração de versões, e aqui eu consigo ver se foi modificado recente. Aqui não teve muita modificação, né? Só teve uma. Mas eu consigo ver o autor, tá? O ID dele dentro do SAP, eu consigo consultar em outras transações, quem é essa pessoa, qual foi a informação que ele alterou, tudo que eu consigo ver através dessa solicitação aqui, desse código, eu consigo clicar nele e acessar tudo que a pessoa alterou, tá? Isso aqui é uma outra transação que eu ensino lá também, na formação, tá? Outra transação técnica que a gente tem que saber, que é a SE10, tá? Então eu consigo ver tudo que foi modificado no sistema. Então, essas duas que eu queria mostrar para vocês. E agora eu vou só mostrar o funcionamento do SAP Script que a gente também ensina na formação de analista de suporte SAP. Vou pegar aqui a planilha, tá? O que é o SAP Script? É uma forma de você. É essa opção aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Só abrindo a planilha aqui. Tem essa opção aqui, ó, no mais configurações de ações SAP aqui. Registro e reprodução de script. Você consegue mapear, por exemplo, eu quero criar 100 faturas, 200 faturas. Eu ativo o script, ele vai mapear tudo ele vai gravando, né? Tudo que eu for clicando, tudo que eu for preenchendo e grava num arquivinho. Depois eu coloco esse arquivo dentro da planilha com VBA, tá? Tem que ser uma planilha com VBA, que é essa planilha aqui, que já está configurado com VBA. Coloco as informações aqui e executo. E aí eu coloco as colunas de acordo com os campos que eu preenchi, né, nesse script. E aí como que faz? Obviamente que no curso, né, eu dou ele todo detalhadinho para vocês aprenderem mesmo e utilizarem no dia a dia de vocês. E também vocês podem passar para o usuário, tá? Sem problema nenhum, a mesma planilha. Como que a gente faz? Ó, vou colocar um do ladinho do outro aqui. Coloquei aqui 10, deixa eu ver. 10 materiais, parafuso, bomba, válvula. Eu quero criar esses 10 materiais em massa dentro do SAP. Essa planilha já está configurada com VBA, tá? E agora o que que eu faço? Deixa eu ver só se tem mais alguma guia aberta aqui. Vou fechar.
Vou abrir uma janela nova, só para vocês verem que dá para fazer outras coisas. Vou deixar essa aberta e vou rodar esse script para a gente ver, ó. Esses 10 materiais vão ser criados de forma em massa, ó. Eu clico em Run aqui nesse botão, clico em OK na planilha. Ele vai me perguntar, ó, qual janela que eu quero executar. Vou botar a primeira, tá? Porque a outra é uma outra transação, então vou botar a primeira, que é essa daqui que a gente está visualizando. Aí ele pergunta, confirma o processamento de 10 registros? Sim. E ele vai fazendo pra gente, ó. Tá criando o parafuso lá. Ah, Bruna, posso fazer outra coisa? Posso. Vou vir aqui na MM03 e vou consultar o material. Guidão 97, ó. Tô consultando o material aqui. Ó, tô consultando enquanto lá tá criando os materiais. Vou fechar aqui agora pra gente ver, ó. Ele tá lá criando sozinho. Ó, como o material ele tem muitas telas, né? Ele demora um por um, mas ele tá na válvula agora, ó. E assim você pode fazer outras coisas e deixar lá o subscript criando para você. Isso é bom para você criar cenário no SAP, para te ajudar a resolver algum problema. É bom para você passar para o usuário para resolver algum problema dele. Então ela já vem pré-pronta. Você só precisa executar alguns passos que eu ensino lá na formação de suporte, tá? Para que ela funcione direitinho, ó. E aqui a gente tem a coluna status, que ela vai dando um OK de acordo com o que você com que o sistema, né, vai preenchendo, vai criando, ele vai dando OK, ó. Então ele vai fazer até a 10ª e vai criando. Então, o legal disso é que você utiliza a mesma planilha sempre. Então, você vai ter aquele script ali sempre, só vai modificar a parte da codificação dependendo do script que você fizer, né? Se você for fazer uma criação de um material, é um script. Se você for fazer uma criação de uma fatura, é outro script. Se você for alterar o material, é outro script. E aí você vai montando, só vai modificando ali um códigozinho na planilha e vai utilizar ela. Então você pode copiar essa planilha, né? Na sua, nos seus documentos ali e direcionar para cada processo que você quer fazer. Ó, tá no pincel agora, só falta a chave e o papel para terminar. Ele também vai contabilizar o tempo, tá? Então aqui você consegue fazer, em quanto tempo eu criei 10 materiais? Aí ele também contabiliza aqui do ladinho a, a hora de início e a hora fim, para você ter uma noção de quanto tempo leva para criar ou alterar tais dados, né? X dados. Tá na chave agora. Agora tá no último agora, o papel. Ó, ele mesmo preenche tudo sozinho. Que é proveniente do script que eu inseri, né, anteriormente na planilha. Agora vai finalizar. Finalizamos. Ó, aí ele dá uma mensagem done, feito. Aí ele dá a hora que iniciou e a hora fim. E aqui fica OK. Caso der algum erro,
ele aparece no final aqui, o erro. A mensagem de erro aparece aqui, nessa coluna. Tá? Aí você consegue ajustar. Ah, Márcio, no Fiore, não. Tá? Ainda não. Não foi preparada ainda para o Fiore a planilha com VBA, não. Bruna, boa noite. No curso será mostrado essas transações tanto no Gui e no Fiore? Sim, tá, Edna? O curso, ele mescla, né? Tanto no Gui quanto no Fiore, tá? Bom, finalizamos aqui. Então, a nossa. Deixa eu voltar aqui para o slide. Nosso subscript, que a gente aprende também tudo isso na formação. Bom, como eu falei com vocês, por que é a porta de entrada? Eu vou mostrar para vocês alguns prints do LinkedIn, tá? Falando sobre as vagas, ó. Por exemplo, essa daqui do meio é exatamente como eu comecei. Ó, olha as responsabilidades. Auxiliar a equipe de atendimento de chamados, analisando, executando e direcionando demandas de suporte N1 e N2. Aí tem propor, implementar melhorias e tudo mais. Requisitos: conhecimento nos módulos SAP MM, FI e SD. Habilidade para trabalhar em equipe e problemas de forma estruturada. Ou seja, isso daqui é o MS purinho, que você aprende na formação de analista de suporte ao SAP, tá? Então, isso aqui descreve o meu início e escreve o início de muitas pessoas, né, que iniciam aí na área SAP. Outra vaga aqui, ó. É, essa daqui tá pedindo experiência de um pouco de experiência, né, em atendimentos técnicos, que inclusive a formação te dá, tá? Essa experiência, porque eu confirmei com recrutadoras, mostrei a estrutura, informei como que é a simulação do dia a dia do suporte e elas falaram que serve como experiência também, tá? Porque a gente simula o dia a dia do suporte. Uma empresa que tem contratado bastante é a T-Systems, do Brasil. Pode anotar aí. Depois vocês procuram vagas nela, que tem contratado bastante para N1, tá? Para trainee. Tem outra também, a Fusion, lá do, se eu não me engano, é de Santa Catarina, ou do Rio Grande do Sul, em alguma região lá. Mas essas duas são as que mais contratam, mesmo sem experiência, só com os cursos, tá? Só com curso, só com conhecimento. Essa outra vaga aqui, ó. Requisitos. Interesse em ingressar no mercado SAP como trainee. Essa aqui tá pedindo inglês, né? Inglês, espanhol. Mas embaixo tá pedindo estar cursando os últimos períodos de graduação ou ser recém-formado. Então, o que que é isso, ó? É você ter conhecimento. O ideal é que, se você não tem faculdade nenhuma, comece fazendo TI, tá? Faculdade de TI, tecnólogo, mais rápido possível. É bom também, porque essas vagas às vezes pedem. Só que resumindo, o que que eles querem de você? Conhecimento. Que você saiba se posicionar, que você tenha conhecimento, que você saiba ali demonstrar esse conhecimento numa entrevista, tá? Aí aqui tem, ó, interesse e afinidade com tecnologia, sistema de soluções SAP, visão analítica e afinidade com processos de negócio, comunicação clara e assertiva. Então, tudo isso você tem ali na formação de analista de suporte SAP. Então, assim, tem várias vagas, ó. Tudo N1, N2. Como eu falei com vocês, no meu início eu comecei esse também, e é assim que vocês vão começar. E aqui eu trouxe alguns comentários que a gente recebe, tá? De alunos que já passaram por nós e conseguiram suas oportunidades. Então, o que a gente dá aqui não é um mero curso, é uma transformação mesmo para que você consiga se capacite para alcançar a sua primeira oportunidade na SAP, tá? Então aqui eu tenho a Gisele.
né, que me mandou essa mensagem no LinkedIn. Ela falou que né, tá passando para agradecer porque conseguiu a vaga, né? E a gente fica muito feliz quando eles lembram da gente e comentam, né? Aqui foi do curso, também na época o nome do curso era domínio, né? Domínio e suporte. Mas agora ele passou por algumas formulações, algumas atualizações e se transformou no formação de analista de suporte, né? E aqui foi a Mariana de Portugal, até, que conseguiu a vaga que a gente compartilhou, né? A gente tem alguns grupos de vagas, tá? Que a gente compartilha. E a gente compartilhou essa vaga e alguns recrutadores vêm até nós procurando pessoas, né? E a Mariana acabou passando no processo seletivo, né? A Dani também passou para conseguir, né? Passou dizendo que conseguiu ali, ó. Passou no processo seletivo de formação de consultor SAP através de um de nossos cursos, né? Desses que eu tô falando com vocês. Aqui alguns depoimentos que a gente teve no LinkedIn. A Jennifer, que até participou de um workshop que a gente fez no mês passado, ela estava presente e contou a história dela conosco. Foi muito agregador para quem estava aqui. A Isabela, que eu treinei, né, no início da carreira dela, hoje já está voando. E é isso, galera. Ó, a formação está aberta, né? As vagas estão abertas. Você que quer realmente ingressar no SAP ou quer melhorar, tá? Melhorar o seu conhecimento, conhecer mais sobre o SAP, a hora é agora, tá? A gente vai iniciar a turma agora em março, dia 23. Tá chegando. E a gente fala, né, que não é apenas um curso, não é um mero curso. Ele não termina nos 5 dias. São 5 dias, tá? Das 18 às 22 horas. Mas ele não termina por aí. Por quê? Depois do curso, eu deixo desafios para vocês refazerem os exercícios e também desafios para vocês fazerem. E caso tenha alguma dúvida, eu vou estar à disposição. O suporte ele é diário, tá? Diário, inclusive aos finais de semana. Então, Bruna, eu tô com dúvida nisso aqui. A gente vai marcar uma call. Eu vou te explicar novamente para você não sair com dúvida. A intenção é formar vocês como profissionais mesmo, tá? Como profissionais de suporte capacitados. Então, não pode sair com dúvida. Por isso que eu deixo integralmente meu celular, o celular do Décio, para vocês tirarem dúvida o tempo inteiro, tá? Então a gente segue nessa caminhada durante 30 dias totais, 30 dias, certo? Além do que eu já mostrei para vocês aqui, vocês vão aprender o subscript como bônus, que foi essa parte que eu mostrei aqui anteriormente, e a mentoria. Vocês vão ganhar todo mundo que adquirir, todo mundo que tá aqui na live, que veio, que tá aqui assistindo, vai ganhar um descontão. Então, vou deixar aqui até meu WhatsApp para quem se interessar, pode me mandar mensagem logo agora após a live, porque vocês vão ter um mega desconto, tá? Quem tá aqui online, ao vivo, tá? Vocês vão ter um descontão. E a mentoria, tá? Porque a gente entende que não é só dar o curso e deixar a pessoa se virar. Não. Eu preciso que você tenha direcionamento, que você saiba como ingressar, que você estruture o teu LinkedIn corretamente, estruture o teu currículo. Então, eu vou te orientar nesse processo para que você drible a inteligência artificial, né? Como que você pode aumentar as suas chances de ser chamado para uma entrevista, mesmo com a inteligência artificial dominando tudo aí. Hoje, todos os processos seletivos estão com IA, todos, sem exceção. Então, para você se manter à frente de outros candidatos, é necessário que você saiba se posicionar com a inteligência artificial. Então, você tem que estruturar seu currículo corretamente, seu LinkedIn também. E como que está sendo os processos seletivos hoje? Eu vou te falar como que está sendo. O que que você deve falar, o que que você não deve falar para um recrutador. Por quê?
Eu ganhei o curso do LinkedIn por causa do selo que eu ganhei de Top Voice. Então eu ganhei e eu sei exatamente como funciona o algoritmo do LinkedIn. Então eu vou te passar todas as informações que eu tive nesse curso. E também vou passar todas as informações que eu tive na mentoria com a Milena, que é uma recrutadora, sobre inteligência artificial e currículo. Então, vou passar tudo que eu assim que eu ganhei do LinkedIn e paguei da Milena, eu vou passar para vocês. Eu vou orientar vocês, porque eu quero que os meus alunos estejam preparados para o mercado de trabalho. A nossa missão é formar vocês como profissionais de suporte e preparar vocês para enfrentar as entrevistas, os processos seletivos de forma correta, utilizando a IA ao seu favor, tá? Então, a gente tem esses dois bônus também para vocês, tá? Deixei aí o WhatsApp para vocês. Passei um pouquinho da live, né? Era para ser 1 hora, mas sem problema, né? Deu 1 hora e 16 aí. Então, eu quero agradecer a todo mundo que estava aqui, né? Foram cento e poucos inscritos, mas a gente sabe que dia de semana é complicado. Vou deixar gravada essa live. Provavelmente eu devo publicar amanhã ou depois, tá? Então, quem não viu, chama o amigo para ver, chama, né, alguém que tenha interesse em ingressar na área para ver, tá bom? Mas a parte do bônus, dos descontos, é para quem está aqui online, tá bom? Então, parabéns para vocês que escolheram estar aqui conosco. Espero ver vocês na nossa formação dia 23, sem falta, agora, para vocês se formarem e aproveitarem esse início de ano já para se formar como consultora e analista ao suporte, tá bom? Márcia, eu vou publicar provavelmente no YouTube, tá? Teve uma pergunta aqui, como está o mercado para o perfil 50 mais? Então, não temos restrições, tá? No mercado SAP a gente não tem restrição. Inclusive a Deloitte, na época que eu estava trabalhando lá, eu participei de um processo seletivo justamente para, eu acho que era 40 mais, assim, tava o nome do programa, né? Era 40 mais. Então tinha vaga de SAP, vaga de desenvolvedor, várias vagas para 40 a mais. Então, assim, no SAP não tem restrição. O segredo é você saber se vender bem, né? Demonstrar que você sabe, entender ali como que tá o mercado, como que você pode se comportar e se posicionar nele. Esse é o segredo, tá? Beleza, Thalita, que bom que você gostou, né? Fico feliz. Bom, galera, é isso. Devo publicar, né, amanhã ou depois a live no YouTube e repostar lá no LinkedIn, nas redes sociais, tá bom? Vejo vocês novamente em breve. Obrigada. Beijo e até mais.